Reis já está por aqui com as informações do Galo, que vai voltar para o Independência. É isso mesmo. E vai voltar com clássico. Me conta tudo, Thiago Reis. Boa noite. Boa noite para você, Léo Figueiredo, Everton Guimarães, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. Galo voltando ao Independência, mas não é uma escolha, né? Por força, mais uma vez, de um show no Mineirão, tardezinha, o Thiaguinho, né? Esse show tardezinha do Thiaguinho, não é? Isso, exatamente. Não é muito meu forte, não. Um abraço, Xará. Ele vai estar no Mineirão. E o Galão vai estar no Independência para enfrentar o Flamengo. É a escolha do Atlético. Até chegou a se cogitar, se podia ir para Uberlândia, vender mando, né? Afinal de contas, Flamengo, grande clássico, mas uma tendência mesmo de que o Galo volte à Arena Independência. Esse jogo no final do mês, Atlético e Flamengo, a CBF ainda vai desmembrar a tabela, mas o América enfrentando o Palmeiras. No domingo, o Atlético deve pegar o Flamengo no sábado, lá na Arena Independência. Mas o Galo tá mesmo de olho no seu próximo compromisso, o Corinthians. Ainda há pouco, né, ouvíamos o Rubens Júnior com toda a crise que envolve o Coringão. Então, amanhã, toda a comissão técnica e jogadores assistindo ao jogo para ver o adversário do Atlético Corinthians, que será o adversário em Belo Horizonte, para o Galo também retomar o caminho das vitórias. Já são 5 jogos sem vencer. E para isso, o técnico Filipão começou hoje a montar o time do Atlético, a ter essa semana cheia. Teve o seu primeiro trabalho com os jogadores, digamos, efetivamente, né? Porque ele chegou aí trocar o carro com o pneu andando, foi o que aconteceu. Agora não, vai ter tempo para aplicar toda a sua filosofia de jogo, todos os seus conceitos junto ao time do Atlético, e isso aconteceu a partir da manhã de hoje. Claro que ainda aquele regenerativo, né? Primeiro dia, reapresentação. Amanhã ele começa a colocar a mão na massa. E a novidade no time do Galo no treinamento de hoje, a volta do Alan Franco, o equatoriano, que o Atlético comprou junto ao Independiente Del Valle. Na sua primeira passagem, me lembro que teve problemas pessoais, né? Ele sentiu muito a morte do pai, ainda na Covid. Ele teve ali um baque, né? Deu um baixo astral violento no Alan Franco. Quem conviveu com ele à época na Cidade do Galo, me lembro, via o Alan chorando, né? Aos cantos, quer dizer, sentiu muito mesmo a perda do seu pai. E aí foi à Argentina tentar recuperar o seu bom futebol. Por lá, Léo Figueiredo, fiz um levantamento estatístico e também conversei com uma pessoa que mora em Buenos Aires, que acompanha o futebol argentino, que me disse que o Alan Franco era uma espécie de 12º jogador. Nunca foi titular absoluto, até começou como titular, mas logo perdeu espaço. E lá na Argentina ele era um 12º jogador. Entrava praticamente em todos os jogos. Ele fez 19 partidas em 2023 e o Filipão já declarou, não conhece, vai avaliar, vai conversar com o jogador, entender a sua forma de jogar. Mas, Léo, até pela ausência numérica, né? Pelas poucas opções de meio campo e, claro, também pela qualidade do Alan Franco, acho que ele pode ajudar o time do Atlético nessa reta aí de segundo semestre que começa para o Galão com o brasileiro diante do Corinthians no fim de semana. Você acha que o Alan Franco tem condição de jogar no meio-campo do Galo, HG? Eu acredito que sim, principalmente agora com a saída do Alan, acho que pode ser útil e imagino que possa de repente oferecer até mais que o Otávio, que outrora eu elogiava, esperava muito dele, mas me decepcionei assim, com os jogos mais recentes dele. Acho que pode sim, Léo, ser usado. O Atlético passa por seríssimas dificuldades financeiras, o jogador é do clube, está voltando, acho que tem bola. Eu não posso descartar um jogador que é de seleção, cara. Não posso. Principalmente na situação que o Atlético vive e tendo perdido um volante, não tem características parecidas, não é isso que eu estou dizendo. Mas para o setor, acho que pode ser útil sim. Vou emendar 2 coisas aqui. A primeira é que você falou sobre o Otávio, né, de também perder espaço. Eu acho que ficou bem claro ontem, olha só para você ver, eu estava ouvindo o Benítez, né, na entrevista a você aqui no Bastidores, e ótimas perguntas vocês fizeram para o Benítez, e ele respondeu a todas, muito né? Bom muito bom de entrevista, muito boa a entrevista do Benítez, e ele disse que foi muito bem marcado quando o Otávio jogou. Isso. Ele citou o Otávio num clássico contra o Galo, que ele teve muita dificuldade porque o Otávio colou nele. Então talvez o Otávio possa se transformar nesse grande marcador individual. Porque... E o Filipão gosta, né? Porque no coletivo o Otávio vinha falhando bastante, errando passes em saída de bola, e ele é um bom jogador. Só que não vive o seu melhor momento. Então é bom que o Filipão elenque essas características. O Batalha hoje é o titular absoluto. Mas aí se eu tenho um jogo e preciso... O principal jogador do adversário é um meia ali, eu vou colocar o Otávio também para colar nesse cara.
Isso é muito pouco citado no futebol de hoje. Antigamente tinha muito isso, né? Fulano foi colocado ali para andar atrás do cara o tempo todo. Famoso mano a mano. Exatamente. Então o Otávio pode, às vezes, né, sim, se reencontrar no Atlético com esse tipo de função. E sobre o Alan Franco, o Thiago Reis disse exatamente o que aconteceu com o Alan. Quando o Alan Franco chegou no Atlético, e ele veio com um bom cartaz, né, como uma boa contratação. Campeão no Independiente. O Alan Franco vinha e ele entrava nos jogos, ele participava, fez gol e tudo. Foi importante. Veio a Covid, a pandemia, a perda do pai, o Alan Franco, ele sucumbiu, assim, mas ele desapareceu no Atlético, né? E as informações que a gente tinha não era só o futebol que tinha desaparecido, não, era o Alan Franco, né? Que ele psicologicamente não estava pronto. Saiu do Galo, rodou, foi pro Tadieres, eu esperava que ele jogasse mais, que ele fosse titular no time do Tadieres, que não é um time qualquer na Argentina, mas também não é o Boca, não é o River, não é o Racing. Então, vamos ver. O certo o Filipão está correto. Chega, vê nos treinos, se tiver condição, bota para jogar. Se não, aí o Atlético Agora, pensa o que vai fazer. Tem um detalhe, o Atlético também precisa entender que se pinta alguma coisa, grana é um jogador que o Atlético não faz muito esforço para segurar. Mas se não pintou até agora... mas vai que, né? Porque a janela está aberta e aí depende muito de empresário também, né? Tem empresário que faz coisas incríveis, né? Por exemplo, um jogador que sumiu do Atlético aí, que eu acho que o Atlético erra quando some com ele, é o próprio Rubens, por exemplo. Poderia ser uma ótima moeda não vou dizer de troca, porque não é, mas um jogador importante para você, inclusive, colocá-lo na janela agora... porque, pô, é um bom jogador, é jovem. E ele teve minutagem, o que o Alan Franco não teve. Com a volta do Arana, o Guilherme Souza, nosso produtor, na semana passada já nos trouxe uma informação que ele estava testando o Rubens caindo pela esquerda, como ponta mesmo, né? Então, quer dizer, de certa forma, eu acho importante que ele seja usado, porque se o Atlético está numa situação financeira ruim, se pinta pelo Alan Franco, vai embora. Se pinta negócio pelo Rubens, que é um jogador jovem e de qualidade, também coloca para venda. Precisa fazer dinheiro. Com o Rubens, talvez uma situação parecida com a do Caleb, né? De posição semelhante, canhotinho. O Caleb não teve muito espaço aqui e está jogando lá no time do Fortaleza. Ô, turma, a ArcelorMittal apresenta Lendas do Galo. Agora...